Chegou a hora do adeus, hein? A despedida ao super-herói atleticano. Até breve, Hulk. A manchete do Atlético. O destaque do Galão da Massa com Paulo Azeredo. Barba Domingues trabalha o Galo que pega o Botafogo na arena. Time pode ter até 4 reforços para domingo. Mas antes da bola rolar, jogo contra o Botafogo, um momento especial, uma justa homenagem ao super-herói atleticano, a quem dedicou tanto ao Galo, a quem entregou tanto ao Clube Atlético Mineiro e que se vai pela porta da frente, sujeito nota 10, um ser humano espetacular e o jogador, todos nós vimos em campo, né? E o torcedor vai ter a oportunidade de se despedir do Hulk neste domingo, a Arena MRV. Você pode ganhar ingresso também aqui no Rádio Esportes para ver o jogo do Galo contra o Botafogo e ainda dar o último adeus ao Hulk, o super-herói atleticano. Não é isso, Paulo Azeredo? Como é que tá a procura pelo ingresso? O que tá sendo programado de festa para esse domingo, hein, Paulinho? Bom, Thiago, o Atlético não divulgou ainda a terceira parcial, mas eu obtive informações de que quase 20 mil torcedores já comprando o seu ingresso para estar presente nesse momento de despedida do Hulk, né? Fica aqui mais uma vez o convite, aqueles que, até o Edu Panzo ontem foi muito feliz, viu, na turma do bate-bola, aqueles que acham que não é momento de despedida, que perdeu, né, assim, o clima e tal, não vai, gente, não vai, vão aqueles que acham que o Hulk merece todos os aplausos, teremos lá um jogo importante também, vai lá para apoiar o Atlético. Isso é muito mais importante, vamos falar a verdade, a despedida do Hulk é justíssima, merecida. Ah, mas quem não gosta do Hulk e acha que não é hora, vai também, se não vai avacalhar a festa, mas quando a bola rolar tem que apoiar o Galo. O Paulo Azeredo do Atlético é muito maior. Mas não vai no jogo não, eu me expressei talvez errado, fica lá fora então, okay. Depois entra e apoia o Atlético. Ou entra, entendeu? Fica lá na sua, assiste a cerimônia e pronto. Mas o Atlético precisa da torcida, tem que ir, a torcida tem que ir, Paulo Azeredo, nesse momento pode ninguém ficar de fora, cara. Exatamente, ninguém pode deixar o Atlético agora. É hora de todo mundo se abraçar, é hora da torcida apoiar, Paulinho. É isso, eu talvez tenha me expressado errado aqui, mas não vai na despedida que eu tô dizendo. Vai no jogo, fica lá fora então, deu a hora do jogo, entra e tal. Mas, gente, é um momento importante, é um ídolo do clube, é um cara que, juntamente com outros companheiros, evidentemente, mas um cara que representou muito, né, pra história do Atlético, pras crianças, aí talvez da última década. Então, acho que vale muito a pena você ir com a sua família, com a sua mamãe, já que é Dia das Mães, ir lá apoiar o Atlético, é o mais importante, sim. Tem um jogo dificílimo com o Botafogo, é um adversário direto na tabela de classificação. E como eu já disse aqui ontem, o Atlético está mobilizado na busca dos 3 pontos. Na busca dos 3 pontos, da vitória, para conquistar realmente de volta a confiança do torcedor. É bom lembrar, tem 2 jogos em casa agora, Botafogo e Mirassol. Não são jogos ganhos, não. O Atlético vai ter que lutar muito, correr bastante para conquistar os 3 pontos. E vai precisar de você, torcedor. Por isso fica aqui convite, ingressos baratos, como todo mundo pede sempre, ingressos a preços populares para que o torcedor esteja presente para a festa e principalmente para o jogo. Se tem torcedor do Atlético que não gosta do Hulk, eu duvido muito. Eu acho que ele pode não gostar do jeito que ele saiu, você pode não gostar da reta final dele, você pode discutir se tinha que ter homenagem ou não, mas eu duvido que tem um atleticano que não goste do Hulk. E se não gosta, até é direito seu, mas é um ingrato, né? Porque o que esse cara fez pelo Atlético, exatamente, pelo que esse cara fez pelo Atlético aí nos últimos 4, 5 anos, ele mobilizou, ele marcou uma geração inteira de atleticanos e digo mais, ele formou uma geração de atleticanos, porque muitos que talvez, né, assim como o Ronaldinho formou uma outra lá em 2013, o Hulk vem e forma uma outra geração de atleticanos de 2021 pra cá. Então, ô Nath Fiuza e Simões, numa boa, cara, cada um faz o que quer da vida, acha que vai, não vai, tem dinheiro pra ir, não tem, mas nesse momento, primeiro, o Hulk, na minha opinião, merece o reconhecimento e o abraço da torcida e seria muito ruim o Hulk se despedir com o estádio com o público pequeno. Acho que o Hulk, pelo que fez, merece a Arena MRV cheia, merece a presença do torcedor. Agora, se você tá enquadrado nesse público que eu disse dos ingratos, direito seu, não tem problema, mas o Galo precisa do seu apoio. Eu acho que existe uma bronca nesses últimos dias com relação ao fato do Hulk já ter sido apresentado, vestido a camisa do Fluminense, cantado o hino, música de torcida, enfim. É importante a gente tentar separar as coisas, né? O Hulk tem um contrato de trabalho com o Fluminense, tem obrigações a serem cumpridas com o clube. O Fluminense está fazendo um investimento alto para ter o Hulk, é natural que o clube quisesse divulgá-lo e começar a faturar com a imagem, com a presença dele agora como jogador do Fluminense, antes mesmo dele
ele poder estar em campo. Tanto que toda a apresentação do Hulk foi cercada ali por um cupom de desconto para você se associar, virar sócio do Fluminense. Então o clube que está pagando o salário do Hulk agora quer explorar a imagem dele, a presença dele, que é fortíssima. Mas eu acho que a gente tem que separar. O Hulk vai embora, tem um novo contrato de trabalho, mas isso não muda a história dele com o Atlético, não tira a sua idolatria, tudo que ele fez, como você disse, as conquistas, né, a geração que ele forjou, o sentimento que ele recuperou, né, jogadores, torcedores do Galo que nunca haviam comemorado um campeonato brasileiro, comemoraram junto com ele por meio do trabalho dele dentro do campo. Então acho que essas coisas precisam ser separadas. É claro que existe o mundo ideal. O mundo ideal é que o Hulk não tivesse vestido a camisa do Fluminense até passar por essa despedida lá na Arena MRV. Mas o que é maior? Ele ter vestido a camisa do Fluminense uma vez para um vídeo, um post de rede social, ou o tempo que ele vestiu a camisa do Atlético e tudo que ele conquistou com esse clube? Eu acho que isso que tem que ser pesado. Mas não gosto de dar lição de moral em torcedor. Então vá quem quiser ir para participar da homenagem. Mas a presença no jogo, aí sim ela é fundamental. O Atlético precisa de algo nesse Campeonato Brasileiro e que ele não tem conseguido desempenhar nem nos anos anteriores, que é regularidade. O Atlético vive de bons jogos e de ruins jogos. Vive de altos e baixos. Quantas vezes ao longo dos últimos 2 campeonatos a gente viu o Atlético conquistar uma vitória expressiva, aí ficar aquele papo de virada de chave para vir a sequência, e essa sequência nunca vinha. O desafio do Atlético agora é transformar a vitória no Clássico em uma vitória duradoura, em algo que seja mais do que só os 3 pontos, em um jogo de desempenho, de moral elevada, de confiança, que se reflita nos jogos para frente para o Atlético seguir somando pontos. E esse jogo contra o Botafogo é importante nesse sentido, de ser a segunda vitória consecutiva, a sequência de bons resultados, e ainda são times empatados na tabela, então é um duelo mais do que direto, é um jogo muito importante. Quem não quiser, não puder chegar às 3, achar, tá bom, Hulk é página virada, vá pelo menos para apoiar o time quando a bola rolar. Ô, Alexandre Simões, sabe, pra mim o pior sentimento do ser humano é a ingratidão. A Nath até falou em lição de moral, eu não acho que é isso, eu acho que é uma lição de vida. A gente precisa ser mais grato às pessoas. Ah, mas nesse momento você não atende a minha expectativa daquilo que eu penso, seja pra nossa relação, pra nossa amizade. Poxa, mas você fez tanto por mim. Eu acho que nesse momento o torcedor precisa ser um pouco mais grato. Eu entendo, repito, quem não puder, financeiramente é difícil, ir ao estádio não é tão fácil como era há 15 anos, 10 anos, 5 anos atrás, mas nesse momento o Hulk merece, cara, o Hulk merece, e eu acho que ele precisa desse abraço, inclusive da imprensa, que muita gente, a Nath pontuou ali sobre o Fluminense, foi muito feliz. O Fluminense tem nada com isso, o Fluminense contratou, colocou a camisa do Fluminense no Hulk, a tricolor, porque tá lá vivendo seus problemas de Libertadores, quase eliminado, e tá pagando, tem direito. Agora, eu acho que a torcida do Atlético, isso vale pra todos nós, seres humanos. Clubes, né? Não, clubes não. Muito pra além de clube, muito pra além de futebol. Sentimento, cara, de vida, gratidão. Gratidão é o mínimo, viu, Alexandre Simões? Tenho muita gratidão pela sua vida, pela sua coordenação. Me dê folga segunda-feira. Ô, Thiago, assim, talvez até pela idade um pouco mais avançada, você sabe que tá me preocupando essa história de Hulk, cara? Está se falando mais de despedida do Hulk do que de Atlético e Botafogo. E é um jogo que vale 3 pontos pelo Campeonato Brasileiro, uma competição onde o Atlético precisa se recuperar. E eu não gosto dessas perdas de focos. Eu acho que essas coisas de festa antes de jogo, eu particularmente não gosto disso. Pode ser encarado até como uma espécie de superstição. Volta olímpica de base, volta olímpica de time de vôlei, festa por... Eu particularmente, e aí cada um tem sua opinião, cada um tem sua maneira de ver o futebol. Mas você acha que tira o foco? Eu acho que tira o foco, assim como aconteceu o episódio do Hulk sair do time antes do jogo contra o Flamengo. E o Atlético fez um primeiro tempo desastroso. Eu acho que o Hulk merece todas as homenagens. Eu considero o Hulk um dos maiores ídolos da história do Atlético. Eu não gosto de dizer o maior ídolo, porque assim, eu não gosto de comparar épocas em futebol. Então como é que eu vou comparar o Mário de Castro, que brilhou no final dos anos 20, o Hulk que tá brilhando agora? Ídolo é pessoal. Entendeu? Também, né? Exato. Cada pessoal. Um tem a sua influência, cada um tem a sua formação, né, como torcedor de determinado clube.
Eu acho que isso é uma bobagem sem tamanho, essa história. O Hulk, todo mundo sabia que ele ia pro Fluminense. Isso tá? Que eu ia falar, Todo mundo já sabia que ele ia pro Fluminense. Isso aí da história de, vestiu a camisa do Fluminense, isso aí é coisa que parte muito mais de um sentimento de torcida organizada do que do torcedor comum. Porque cantou a música do Fluminense e o aliado é o Vasco, o Fluminense é inimigo, não sei o que. Isso é uma bobagem sem tamanho, Quem vai estar sendo homenageado ali é o Hulk, não é o Fluminense. Muito pelo contrário, o Hulk não vai estar de camisa do Fluminense na Arena MRV, aliás, nem jogando quando ele for jogador efetivamente, porque o contrato impede que esse ano ele jogue pelo Fluminense em Belo Horizonte. Então, quer dizer, focar no Botafogo, jogo fundamental pro Atlético no Campeonato Brasileiro, para poder respirar, porque por mais que o Atlético esteja se aproximando da primeira metade, a diferença para a zona de rebaixamento é só de 2 pontos. Então, pensar no Botafogo, focar no Botafogo e o adendo do jogo, um acréscimo que vai ter no jogo, e isso para quem quiser, é que antes o Hulk vai ser homenageado por tudo que ele fez pelo Atlético e por tudo que ele representa na história do Atlético. Agora, vê quem quer, participa quem quer e bola pra frente. O Hulk não faz mais parte da história do Atlético dentro de campo. Fora dela, o Hulk é eterno. O Galo tem que ganhar do Botafogo, hein? Situação na tabela não é confortável. Galo precisa confirmar essa vitória contra o Fogão. O que faz o técnico Barba Domingues para domingo, 4h na Arena MRV, hein, Paulinho? Bom, Thiago, o treinamento tá terminando por agora, né? Daqui a pouquinho o Atlético deve, inclusive, soltar algumas informações importantes deste treinamento, mas 4 jogadores, Thiago, podem se tornar reforços, né? Provavelmente, por Barba Domingues, pensando em domingo no Botafogo. 3 estavam no departamento médico, o outro suspenso. No caso, Preciado. Preciado cumpriu suspensão no Clássico, estará à disposição do técnico Barba Domingues. E pensando no DM, departamento médico do Atlético, são 3 atletas. O Coelho, se recuperando de uma lesão na panturrilha. O Vitor Hugo, um edema na coxa esquerda. E também o Cissé. Está há mais tempo, né? Desde o jogo contra o Coritiba, tá de fora, não é nem opção no banco de reservas e pode reaparecer, não acredito muito como titular, mas quem sabe como opção já no banco de reservas. Destes 3, se eu fosse cravar mesmo no time, apenas o Vitor Hugo, que hoje é o jogador mais regular do Atlético, é o melhor jogador da temporada até aqui, ele que veio do Flamengo, né? Tava no Santos emprestado, mas veio do Flamengo e tem jogado bem com a camisa do Atlético. O Coelho também tem sido um atleta muito utilizado, só que aí fica a dúvida para uma discussão aí, quem sabe, com os comentaristas. O Alan Minda, nos últimos jogos, tem formado a dupla com o Cassierra e vem crescendo de produção, com gols, com assistências, com muita participação. E aí é um jogador de muita verticalidade, né? De muita velocidade e também de recomposição, assim como o Coelho. Será que ele abriria a mão dos 3 zagueiros, já que ele não tem o Lianco nem o Alan Franco por suspensão? Aí tiraria um zagueiro, colocaria mais um atacante para que o Atlético fosse talvez mais protagonista, tivesse mais posse de bola neste compromisso contra o Botafogo? São as dúvidas que teremos. Amanhã tem mais um trabalho para que o Barba possa fechar. Agora, para discussão fica isso aí. Para a vaga do Alan Franco, acredito que não teremos muita surpresa. Deve ser o Tomás Pérez. Agora, para a vaga do Lianco, será que é o Alonso mesmo, zagueiro? Será que ele vai manter o esquema? Será que ele vai colocar um atacante a mais? E aí o Coelho, recuperado, poderia ser esse atacante? São as dúvidas que a gente tem na cabeça, viu, Thiago? Sobre as possibilidades aqui trazidas pelo Paulo Azeredo, uma me chama muita atenção, né? O Preciado dos reforços desse ano do Atlético, o único, talvez um dos únicos aí que não tenha se firmado, né? É incrível que o Natanael, que no ano passado não fez um bom campeonato, tem muita desconfiança da torcida, me parece nesse momento ter mais confiança do Barba do que o Preciado no garoto Natanael, Nath. Pois é, isso aí também é algo que me surpreende no sentido de que não era esperado, né? O Preciado não foi uma contratação feita para compor elenco ou para disputar posição com o Natanael. O Preciado foi contratado para ser o dono da lateral direita, assim como o Lodi chegou para ser o dono da lateral esquerda e o Lodi sim conseguiu se firmar. Mas o futebol é jogado e os treinos no dia a dia fazem a diferença, e se o Barba tem interpretado que o Natanael tá mais pronto, Preciado também não tem se ajudado, né? Entra quando
quando o Galo opta por aquele esquema alternativo, foi expulso na Sul-Americana, o que o impede de ter sequência. Então tudo isso tem pesado também contra o Preciado. E o momento do Natanael, comparado a outros momentos de maior dificuldade, o momento do Natanael agora não é tão ruim. Sobre as perspectivas aí de escalação, eu não mexeria no Alan Minda. Acho que está num momento de confiança, o Atlético vai jogar em casa, precisa se impor diante do Botafogo, tem que fazer um jogo de protagonismo mesmo. Eu acho que você ter esse jogador de velocidade para ir para cima da zaga do Botafogo pode ser uma boa alternativa. Ele tem conseguido se encaixar, se conectar ali com o Cassierra, os dois estão crescendo, né, juntos. Eu acho que é importante você ter isso. Eu não entraria com os 3 zagueiros. Acho que funcionou muito bem contra o Cruzeiro, mas a situação, jogo por jogo, adversário por adversário. Se o Vitor Hugo, o meio-campista, estivesse recuperado, como ele já voltou a treinar, fica a expectativa de ser relacionado, talvez eu fortaleceria mais esse meio-campo com a presença dele e tiraria um zagueiro, mantendo o Cassierra e o Minda lá na frente, dando ao próprio Vitor Hugo, ao Bernat, né, a liberdade para também apoiar, para aparecer lá na frente. Mas não é um jogo fácil. O Botafogo também vem empolgado, China faz uma boa Copa Sul-Americana, não é um jogo fácil para o Galo não. Danilo vivendo boa fase, é importante que o Atlético se imponha e jogue com a mesma intensidade, com a mesma pegada que a gente viu no Clássico lá no Mineirão. Fala massa, finalizando mais um vídeo do canal. Só tô passando aqui para pedir aos senhores e senhoras que deixem aqui o like, tá bom? Você que curtiu o vídeo e assistiu até aqui, tá? Deixa o like aí para aquela força. E você que tá chegando, desejo boas-vindas, seja muito bem-vindo, tá? Esse canal aqui é teu, você que é atleticano, tá? Pertence a você, então não perca tempo, se inscreva no canal para fazer parte daqui do canal. Ativa o sininho de notificação, porque a gente fica atento a todas as notícias e tudo que sai, a gente pega e coloca aqui atualizado para vocês, sempre ficar por dentro de tudo que sai aqui do Galão. Então fique à vontade que esse canal aqui é de vocês, para atender toda a massa atleticana. Deixem aí também a sua opinião em relação a tudo que foi falado no vídeo. O que você, mais uma vez, esse assunto ele vai ficar rolando até a despedida do Hulk. Então, o que você acha aí sobre o que foi dito sobre o Hulk? Parece que a torcida está dividida aí. Que lado você está? Lado A ou lado B? Bom, deixa aí seu comentário em relação a isso aí. O que você acha do Atlético contra o Botafogo? Você acha que vai vencer? Fácil? Difícil? E aí, deixa um comentário. Fica à vontade aí que esse canal aqui é de vocês, tá bom? Um forte abraço, massa. Até a próxima. Atento às notícias. Qualquer coisa a gente volta e coloca para vocês. Valeu!